Vamos para a lição de hoje, que é a lição 15, que diz o seguinte: os meus pensamentos são imagens que eu fiz. Como os pensamentos que pensas aparecem em imagem, tu não os reconhece como nada. Pensa que os pensa e assim tu pensa que o vês. Foi assim que o teu ver foi feito. Essa é a função que tens dado aos olhos do teu corpo. Isso não é ver, é fazer imagens. Isso toma o lugar de ver, substituindo a visão por ilusão. Essa ideia introdutória ao processo de fazer imagem, que chama de ver, não terá muito significado para ti. Começarás a compreendê-la quando tiveres visto pequenas rechas de luz em torno dos mesmos objetos familiares que vês agora. Porque tem gente que diz que vê, né? Quem tem, eu acho que mais sensibilidade, vê essas rechas de luz sobre os objetos, sobre o mar, sobre alguma coisa. Tem pessoas que veem. Começarás a compreendê-la quando tiveres visto pequena recha de luz em torno dos mesmos objetos familiares que vês agora. Esse é o começo da visão real. Podes estar certo de que a visão real virá rapidamente, em vez que isso tiver ocorrido. Quando eu começar a ver, eu ponto aqui, tá? Eu não vi nada ainda. À medida que avançamos, pode ter muitos episódios de luz. Eles podem tomar muitas formas diferentes, algumas das quais bastante inesperadas. Não tenhas medo, são sinais de que estás enfim abrindo os teus olhos. Eles não persistirão, pois meramente simbolizam a percepção verdadeira e não estão relacionados com o conhecimento. Esses exercícios não te levarão conhecimento, mas prepararão o caminho para ele. Ao praticar a ideia para o dia de hoje, repete-a primeiro para ti mesmo e depois aplica a qualquer coisa que vês ao teu redor, citando seu nome e deixando teus olhos descansarem sobre ele quando dizes: este abajur é uma imagem que eu tenho feito. Aquela porta é uma imagem que eu tenho feito. Não é necessário incluir um grande número de sujeitos específicos para a aplicação da ideia de hoje. É necessário, porém, continuar a olhar para cada sujeito enquanto repete a ideia para ti mesmo. A ideia deve ser repetida bem lentamente a cada vez. Embora, obviamente, não seja capaz de aplicar a ideia a um número muito grande de coisas, 1 minuto aproximado de prática, que é recomendado, tenta fazer a seleção de forma mais casual possível. Menos de 1 minuto será suficiente para o período de prática. Se começares a sentir-te inquieto, não tenhas mais medo do que 3 períodos de aplicação para a ideia de hoje, a menos que te sintas completamente confortável com ela e não ultrapasse 4 vezes. Contudo, a ideia pode ser aplicada como for necessário ao longo do dia. Vou reler esse 5 aqui. Embora, obviamente, não seja capaz de aplicar a ideia a um número muito grande de coisas, no minuto aproximado de prática que é recomendado, tenta fazer a seleção de forma mais casual possível. Menos de 1 minuto será suficiente para os períodos de prática. Se começares a sentir-te inquieto, não tenha mais do que 3 períodos de aplicação para a ideia de hoje, a menos que te sinta completamente confortável com ela e não ultrapasses 4 vezes. Contudo, a ideia pode ser aplicada como for necessário ao longo do dia. Então, essa é a lição 15. Meus pensamentos são imagens que eu fiz. Muito obrigada.